4.000 palavras por minuto passam na sua mente. Por minuto. 3.360.000 palavras passam pela sua cabeça em aproximadamente 14 horas. Será que isso tem de alguma forma influenciado você e a sua vida? Esse livro aqui é um dos maiores pesquisadores sobre discursos mentais. Olha o nome do livro, não sei se está dando para ver aí, A Voz na Sua Cabeça, de Ethan Kroes, onde ele, além de pesquisar sobre discursos mentais e o quanto isso nos influencia, ele diz, inclusive, que isso é conhecido como modo padrão, porque todos nós ouvimos muitas vozes, temos muitos discursos mentais ao longo da nossa vida inteira. Como se não bastasse os diálogos, os discursos mentais quando estamos em vigília, acordados, também muitas vezes isso continua em nossos sonhos. Então, isso tornou-se, ao longo da evolução, um modo padrão dos seres humanos. E que muitas vezes te ajuda em algumas coisas, só que muitas vezes é capaz de acabar com a sua vida. O autor, por exemplo, ele dá uma situação onde ele recebeu uma carta de uma ameaça, uma carta que depois viram que não era nada demais, porém, quando ele se concentrou nessa ameaça e ficou conversando com ele ao longo do tempo, pensando, meu Deus, será que é um assassino? Será que minha família está em risco? Ele começou a ficar paranoico, não conseguia mais dormir, ficava acordado o dia inteiro com bastão de beisebol na sala, né, esperando qualquer tipo de ameaça e cheio de problemas, tomando medicamentos, etc. Tudo isso por conta daquilo que ele ficou falando com ele mesmo ao longo daquela situação. Pessoas deprimidas têm diálogos internos constantemente. Se você conhece alguém que está deprimido ou se você passou por algum momento, quase todos nós passamos alguma fase das nossas vidas deprimido, você sabe que às vezes não dá vontade de fazer nada. Porém, você fica às vezes o dia inteiro pensando. Esses discursos mentais influenciam muito na sua vida. E por isso é necessário, primeiro, que você tome consciência de que você fica o dia inteiro discutindo com você mesmo na sua cabeça. Esses discursos geralmente acontecem por conta de influências externas. Então, por exemplo, seu chefe no seu trabalho falou alguma coisa que te chateou. E aí você fica ruminando aquilo o dia inteiro. Seu namorado brigou com você, sua namorada brigou com você, aconteceu alguma coisa. E você fica falando. E talvez você até então não tenha percebido o quanto isso pode ser prejudicial para você. Só que pode ser muito prejudicial para você. Imagina só, 4.000 palavras por minuto. 3.360.000 palavras em 14 horas. Todos os dias. Pode variar, né? Nos dias que você estiver mais estressado e ansioso, provavelmente esse número é bem maior. Quando você estiver, sei lá, em um estado meditativo, talvez seja bem menor. Mas a grande maioria das pessoas vai ter mais ou menos esse número. Eu sou estudante de hipnose, né, e trabalho com psicoterapia há muito tempo. Além da hipnose, mindfulness, terapia de aceitação e compromisso, terapia cognitiva e outras coisas. A hipnose, por exemplo, né, teve um autor, o qual eu esqueci o nome dele, é o... Deixa eu ver o nome desse autor aqui. Ele criou uma sugestão chamada a grande sugestão, tipo, todos os dias, de todas as maneiras, cada vez melhor. Autor. Emile Coué. Emile Coué foi um personagem na história da hipnose que ele dava muita ênfase à autossugestão. Ele falava muito sobre o quanto aquilo que ficamos repetindo em nossas cabeças influencia em nossas vidas.
Ele acreditava que, inclusive, não era necessário nem mesmo colocar a pessoa em estado de hipnose. Você simplesmente poderia dar uma palavra para ela e condicionar ela, sugestionar ela, falar para que ela ficasse repetindo aquilo. E ao longo do tempo, aquilo influenciaria ela e até mesmo curaria ela de doenças. Agora imagine só, você dormiu mal à noite. E aí quando você acorda, você já começa a pensar assim: dormi mal, que inferno, meu dia não vai ser bom, eu devia ter dormido mais, por ter dormido pouco, provavelmente eu ficarei cansado. Aí quando você chega no seu trabalho, você se aproxima de um amigo e fala: ó, não estou muito bem hoje, não dormi bem, etc, etc, etc. E às vezes você vai sustentando esse discurso na sua mente, até verbalizando às vezes, o dia inteiro até a noite seguinte. Olha quantas vezes você ficou afirmando para si que o seu dia seria afetado pela falta de sono que você teve na noite anterior, que o seu dia não seria bom. O quanto isso provavelmente influencia na sua vida. Se você perceber uma pessoa que é considerada louca, um psicótico, você vai perceber que, inclusive o livro fala sobre isso não é a novidade, porque existem outras literaturas, outros livros que vão falar sobre isso, que aparentemente essa vozinha que nós temos na nossa cabeça, esse discurso mental, se aumentássemos o volume, dependendo do conteúdo, teríamos os mesmos sintomas de uma pessoa com esquizofrenia, por exemplo. Inclusive, em uma situação de muito estresse, você pode, inclusive, muitas pessoas já passaram em algum momento, tendo os mesmos sintomas de uma pessoa psicótica. Às vezes, chegando a alucinar, dependendo da carga do estresse. O discurso mental fica muito mais acelerado, muito mais alto, muito mais negativo, e aquilo começa a afetar seu corpo, a ansiedade vai lá em cima, você começa a fazer coisas sem perceber, né? Então, por exemplo, do nada você vai, pega uma caneta e faz assim, e depois se pergunta: por que eu peguei a caneta? Uma confusão mental por conta de como tem estado a sua mente. Às vezes, por conta de ser influenciado por um problema externo real, às vezes apenas uma invenção, um apego da sua mente a uma história mental qualquer. Então, se conscientize que aquilo que passa pela sua cabeça, e muitas terapias afirmam isso, influencia as suas emoções e os seus comportamentos, os seus relacionamentos com as outras pessoas, o seu relacionamento com seu cônjuge, com seus filhos, com as amizades externas e etc. Você está sendo o tempo todo influenciado pelos seus pensamentos. Dito isso, tá? Espero ter te ajudado, dê um like aqui. Eu queria te falar sobre um curso, na verdade um programa, um conteúdo que eu gravei e ainda estou completando ele, que eu chamo de Atenção Plena Essencial. É um conteúdo que está por um preço muito, muito, muito acessível. Tem mais de 10 vídeos e eu gravarei ainda mais. Tem áudios, tá, sobre formas diferentes de você apacentar a mente, equilibrar a mente. São práticas de respiração e atenção plena, todas elas em vídeo e em áudio. Ainda teremos mais e teremos uma surpresa que aqueles que fizerem o curso lá no final receberão, e o link vai estar abaixo desse vídeo. Se você tem interesse em tornar a sua mente uma mente mais equilibrada, em conseguir desenvolver a habilidade de voltar para o momento presente, quando a sua mente fica fazendo você ir para outros lugares que te fazem mal, se você tem interesse em conseguir propositalmente reduzir a quantidade desses discursos mentais que prejudicam a sua vida e que te afetam em todas as áreas possíveis, esse conteúdo de Atenção Plena Essencial é muito, muito, muito importante para você. Eu trabalho com outras técnicas além da atenção plena, só que a atenção plena é algo que eu considero essencial para todas as pessoas. Pense bem,
Se nós temos 4.000 pensamentos, 4.000 frases que rodam na nossa cabeça durante o dia, durante 1 minuto, na verdade, 3.360.000 palavras ao longo de 14 horas, e tudo isso, a maioria dessas palavras, são palavras que nós não estamos percebendo. Seria muito importante que você começasse a ter mais consciência sobre isso e começasse a desenvolver a habilidade de não ser influenciado por essas palavras, por esse conteúdo. Por exemplo, alguém te fez mal ou terminou um relacionamento. Quão bom seria se você conseguisse não ficar sendo escravizado por esses diálogos internos? Quão bom seria se você conseguisse parar um instante, ficar presente e tranquilizar a sua mente? Como se uma piscina ou o mar tivesse agitado e você conseguisse apacentar a água, fazer com que ela fique calma e tranquila. O mar agitado dá medo, o mar agitado carrega um monte de imprevistos, assim como uma mente agitada e turbulenta. O mar calmo e tranquilo é convidativo, é manso, não dá medo. Na verdade, dá vontade de ir, dá um mergulho, você enxerga os peixes, as conchas embaixo. Assim também é uma mente serena e tranquila. E é possível você retornar a ela desde que você busque isso. O link vai estar aí abaixo, e aí você pode, depois que você adquirir, você vai poder entrar em contato comigo com qualquer coisa, até me sugerir mais conteúdos, que eu pretendo gravar bem mais coisas. Só que já tem conteúdo lá para você continuar aí usufruindo desse conteúdo e praticando por bastante tempo. Muito obrigado, tá? O seu like é importante para mim, sua inscrição nesse canal é importante para mim, seu texto, seu comentário aí é importante para mim, e até um próximo vídeo. Bye bye.